Neste último vídeo, da nossa aula, nós vamos falar então da vida interior do homem, conseguida, vinda por meio das graças, da graça santificante em particular, que é a fonte da obra santificadora que nós recebemos no dia do batismo, e por meio desta graça santificante nos tornamos a nova criatura, porque pelo batismo nós nos transformamos, nos renovamos em criaturas novas, filhos de Deus por adoção. E por meio também da graça santificante, nós temos as graças especiais. Essas graças especiais, também chamadas de carismas, São estes carismas que nós falamos no último vídeo, que denominamos como as virtudes teologais. Daí o catecismo da igreja, ele diz assim, que esses carismas, como usa São Paulo, significa favor, dom gratuito, benefício, Então, seja qual for o seu caráter, às vezes extraordinário, como o dom dos milagres ou das línguas, os carismas se ordenam à graça santificante, e tem como meta o bem comum da igreja. Entre estes carismas, está a virtude, teologal chamada de caridade, que está a serviço da igreja, que edifica a igreja. Entre essas graças especiais, diz o catecismo, convém mencionar as graças de Estado que acompanham o exercício das responsabilidades da vida cristã e dos ministérios no seio da igreja. Nós podemos falar dessas graças especiais, dessas graças de Estado, pegando lá em Romanos 12, capítulo 12, versículos de 6 a 8, que diz o seguinte: tendo, porém, dons diferentes segundo a graça que nos foi dada, aquele que tem o dom da profecia, que o exerça segundo a proporção da fé, e aquele que distribui seus bens, que o faça com simplicidade. Ou seja, essas graças de Estado, nós podemos dizer que são a graça que escapa à nossa experiência e só pode ser conhecida pela fé. Então, neste sentido, nós podemos falar que esta graça, essas graças de Estados, essas graças especiais, estão muito ligadas com o exercício das virtudes, como nós falamos, e, sobretudo, com algumas experiências que o homem faz com Deus. Dentro dessas experiências, o homem ele vive a sua fé, vive a esperança e vive a caridade. E estas virtudes são essenciais na vida do homem porque também estão ligadas com as outras virtudes, chamadas de virtudes cardeais. No livro aqui que eu estou usando, de teologia espiritual, um autor, o autor chamado de Charles Bernard, ele diz que a natureza teologal da vida espiritual justamente está no homem, em responder, na resposta do homem à graça de Deus, a esta graça santificante. E é por meio desta graça, por meio dessa resposta do homem, que ele realmente pode conseguir ter uma vida em Deus, ou seja, viver em Deus. E ele diz assim, tirando uma resposta da Suma Teológica de São Tomás de Aquino: a fé e a esperança alcançam Deus enquanto dele nos vem, seja o conhecimento da verdade, daquilo que é verdadeiro, seja em conseguir os bens. Mas a caridade alcança de Deus Ele mesmo, de modo tal da nos
fazer repousar nele, ou seja, a vida do homem, né, o que este autor quis falar, comentando a Suma Teológica de São Tomás de Aquino, a vida do homem, a vida interior, ela está dentro do Senhor, ela está em Deus mesmo. Portanto, Deus é o objeto formal da vida interior de todo homem. Então, pela fé, né, nós conseguimos encontrar e nos confiar a Deus. Pela esperança, nós conseguimos nos purificar a cabeça, a memória, que nos fazem estar atrelados ao passado, né? E pensar e elevar nossa mente ao futuro, ao bem escatológico. E pela caridade, a nossa alma já está em Deus, né? Já flui, já se encaminha para Deus, porque Deus é amor, Deus é caridade, Deus caritas est. E se nós vivemos realmente esta caridade por inspiração do Espírito Santo, nós já estamos em Deus. Então, esse seria o viver do homem interior, seria a vida do homem interior. Depois tem o culto interior, né? Nós estamos falando aqui desses benefícios, né, das virtudes da graça santificante no homem, o que ela provoca no homem. Então, em primeiro momento, é a vida interior, né, como nós falamos alguns minutos atrás. E agora nós temos o culto interior. Então, as virtudes suscitam o culto interior, né? Na espiritualidade do homem é importante isso. Por quê? Porque o culto interior é chamado também de virtude da religião. A virtude da religião é aquela abertura natural do homem para Deus, em manifestar em si mesmo ou em atos um culto, né, de adoração a Deus. Esse culto pode ser espontâneo ou pode ser um culto também comunitário, né? Então, de forma que a vida do homem, a vida espiritual dele, por meio da graça, ela seja uma vida direcionada ao bem da sua alma, à salvação da sua alma, por meio da prestação de um culto espontâneo, um culto interior ao próprio Deus. E assim nós temos também um comento da Suma Teológica que diz o seguinte, né? São Tomás de Aquino fala assim: como o corpo é ordenado para Deus mediante a alma, assim também o culto externo é ordenado àquele interno. Ora, o culto interior consiste na união intelectiva e afetiva da alma com Deus. Ou seja, é todo ser do homem que se orienta, se direciona rumo a Deus, a vida com Deus. Então, né, com isso, nós podemos afirmar que o homem, ele é um ser, né, um ser que necessita de ter uma vida direcionada a Deus, é um ser que precisa de Deus. Então, para a sua vida espiritual, né, é importante, sobretudo na vida do cristão, alguns elementos, né, podemos falar fontes da vida espiritual, que, como eu falei em algum vídeo atrás, essa fonte muitas vezes é a graça de Deus manifestada visivelmente. E além disso, as fontes da vida espiritual, ela, além de ser a graça para a vida em Deus, para a vida no Espírito, ela também nos fortalece na nossa caminhada, nos enriquece com o conhecimento de Deus e nos dá os elementos necessários para alcançar a santidade. Estas fontes é a Sagrada Escritura, são os sacramentos, que nós chamamos também de graças sacramentais, as leituras biográficas dos santos, né, as leituras das vidas dos santos e a oração.
Então, estas fontes são essenciais para aqueles que realmente querem manter a vida na graça, a vida no Espírito, o seu ser, o seu corpo como inabitação do Espírito Santo e sobretudo, né, alcançar a santidade, que é a vida em Deus, a vida eterna. Portanto, todo o nosso ser deve ser direcionado a Deus. O homem ele foi criado para Deus e para Deus deve voltar. Portanto, caríssimos irmãos, neste momento, neste último vídeo, é importante vocês pensarem, né, sobre tudo aquilo que nós já falamos, né, da graça e o porquê que ela está tão relacionada com a vida espiritual, com a vida de todos nós cristãos. A todos, né, bom estudo. Nós encerramos então o nosso vídeo aqui, as nossas aulas aqui, e espero que sejam de proveito e que depois, né, aquela parte do catecismo que foi passado para vocês, né, vocês possam depois refletir também, né, sobre tudo aquilo que nós já falamos. Lembremos-nos sempre, né, que aqui, como diz o catecismo, né, 2024, que diz assim: a graça santificante nos faz agradáveis a Deus. Os carismas, graças especiais do Espírito Santo, são ordenados à graça santificante e têm como alvo o bem comum da Igreja. Deus opera também por graças atuais múltiplas que se distinguem da graça habitual permanente em nós. Então, o que nós temos, os nossos carismas, os nossos dons a serviço da Igreja, são graças que nos orientam para a manutenção, para manter a graça santificante recebida no nosso batismo. Portanto, o pecado nos faz perder isso, nos faz perder esta graça santificante. Então, para não perder a graça santificante, é preciso nutrir a vida espiritual com estas fontes que nos foi dada, né, com estas outras graças especiais, né, Sagradas Escrituras, os sacramentos, né, a vida de oração. Tudo isso faz parte da vida espiritual do homem para se manter na vida com Deus, na amizade com Deus, enfim, para alcançar a vida eterna e a santidade. Então, lembrem sempre-se disso e espero que esta disciplina seja de bom proveito para vocês que optaram por servir a Igreja, se doando a ela no serviço do diaconato.